Olá amigos, estamos iniciando a primeira videoaula do curso de Dreamweaver CS 5.5 no canal de Jai Web Productions and Tutorials. Aqui é Jai Web e espero que com a minha volta ativa, que vocês aprendam cada vez mais. Aí vocês podem se perguntar, por que você está fazendo um curso de Dreamweaver CS 5.5 sendo que você interrompeu o curso anterior de Dreamweaver? Simples. Porque, primeiro, pelo próprio fato de eu ter interrompido ele, porque na época eu tinha uma sequência lógica. Atualmente eu quero seguir outra sequência lógica. E segundo, pelo fato de que eu acho que neste novo curso, além de a gente estar utilizando uma ferramenta mais atualizada, vamos conseguir ter uma abordagem diferente, ou seja, com situações, problema, que vão nos fornecer situações mais soluções para situações mais práticas e também para aprendermos a teoria suficiente para podermos solucionar problemas que possam vir a ocorrer no desenvolvimento de sites ou aplicativos web. Bem, vamos começar aqui o nosso desenvolvimento. Primeiro estou mostrando o canal, que vai ter o seu design modificado brevemente. E eu estou aqui com dois aplicativos abertos. Primeiro, o Photoshop e o Dreamweaver. Aí você pode perguntar por que o Photoshop? Simples. O simples fato de que Photoshop vai me auxiliar, vai me auxiliar com a questão do design. Eu desenhei este template aqui, que é de um laboratório fictício. Não, na verdade não é um laboratório, é um sistema que centraliza resultados laboratoriais. Ou seja, o laboratório faz o exame e disponibiliza na internet o resultado para seu paciente, porque muitas vezes o paciente não tem como ir buscar no laboratório. Como assim não tem como ele ir buscar? Por exemplo, ocorre muitas vezes dos pacientes terem que se locomover de cidade para poder fazer o exame. E se ele tiver que buscar este exame lá, seria seria financeiramente inviável. Então, se o paciente puder buscar este resultado pela internet, imprimi-lo ou então enviá-lo para o seu médico, ele terá uma economia de dinheiro, bem como também o laboratório terá, porque não terá que fazer essa impressão de imagens ou então de textos relacionados ao exame, ou seja, economia para o laboratório, economia para o cliente e lucro para a empresa fictícia, no caso Venom. Eu criei esse design aqui e nós vamos utilizá-lo como base para podermos desenvolver o nosso site no Dreamweaver. Então eu quero que não que necessariamente vai ficar igual isso, mas que é nosso modelo inicial. Vamos lá, aqui nós temos o Dreamweaver e eu quero dar uma passada sobre o que tem, como que é a interface do Dreamweaver para a gente poder ter um aproveitamento melhor durante as aulas. Primeiro, tela de abertura. Nessa tela de abertura a gente vai ter como abrir os itens recentes, criar novos arquivos ou itens, e aqui são alguns vídeos ou dicas que a própria Adobe cria para a comunidade que usa o Dreamweaver, só que eles são em inglês. Ou seja, se você entender inglês, você pode ver esses vídeos aqui e compreender um pouco mais sobre as tecnologias envolvidas e suportadas pelo Dreamweaver. É muito bom para quem para quem entende inglês, porque tem muitas tecnologias que a própria Adobe cria. Por exemplo, os sprites que foram abordados no curso anterior, que são para validação de formulários, são espécies de animações que deixam o usuário mais à vontade com o seu site e que, na verdade, é uma adaptação do JavaScript para que a Adobe fez de forma que quem não sabe programar possa utilizar de recursos avançados em seu site. Então, se você sabe inglês, é bom você consultar aqui esses vídeos, ou então você pode estar ligado no portal aqui, no canal do YouTube do Jai Web Productions and Tutorials, que a gente vai estar sempre postando dicas aí, ou então novas aulas do Dreamweaver, ok? Bem, vou dar uma passada sobre esses menus aqui, na barra de menus aqui em cima. A gente tem aqui, que se você clicar no DW, você vai poder ter as mesmas funções desses três botões aqui, que são os botões de arquivo, né? Minimizar, maximizar ou restaurar e fechar, né? Aqui no File ou Arquivo, se for em português ou se Dreamweaver, a gente vai ter botões relacionados a todos os arquivos mesmo, para poder criar um novo arquivo, abrir.
imprimir o código, importar, converter, visualizar no browser, enfim. Editar, para a gente poder estar editando as questões aí do nosso site, por exemplo, exibir dicas de código, cortar, copiar, colar, enfim, essas coisas relacionadas à edição mesmo. Procurar, por exemplo, você pode procurar uma palavra no seu site e automaticamente substituí-la. Em Vue a gente vai estar encontrando coisas relacionadas ao que a gente vê na nossa área de trabalho aqui do Dreamweaver, bem como a gente vê também no Windows, só que aqui está mais relacionado a visualização, por exemplo, daquelas janelas que a gente vai ver na frente, que você pode visualizar por código, código e design, e só design. Então, como que você vai ver essa aba design, por exemplo, se você vai querer que ela exiba dinamicamente, ou seja, toda alteração que eu fizer, ela vai aparecer lá na hora, como se estivesse rodando no servidor. Enfim, réguas, linhas guias, tudo que a gente vai nos ajudar a fazer um design, um site mais bonito. Insert, né? Aqui é para a gente poder inserir, tanto que no português significa inserir, insert. A gente vai inserir imagens, filmes, animações, formulários, tabelas, praticamente tudo que a gente pode inserir no site você vai encontrar neste menu. É claro que a gente também pode usar janelas, que eu vou ensinar daqui a pouco. Modificar, né? Para a gente estar fazendo alterações das coisas que a gente inseriu mesmo. Por exemplo, imagem, tabela, frame set. Enfim, eu não costumo usar muito por aqui não, mas se você pode ser necessário você utilizar, por exemplo, para alterar alguma propriedade da sua página, né? Então, se você precisar, tá aqui. O format está relacionado muito à paragrafação, ou seja, você vai ter aqui para configurar estilo de fonte, de alinhamento, tipos, como uma lista vai aparecer, o formato parágrafo, o tamanho da fonte, a cor, essas coisas todas. Comments, eu quase nunca uso isso aqui, mas pode ser útil em alguns casos, para você poder gerar como se fossem validadores no seu código. Que são sequências que eu costumo chamar de sequências generalizadoras, que elas vão pegar o seu código e executar alguma ação. Por exemplo, eu posso aplicar um tipo de formato no meu código, checar a sua sintaxe, gerenciar extensões, fazer uma limpagem de código, enfim, eu vou fazer isso aqui pelo menu Comments. Menu site, muito interessante para a gente poder criar novos sites, checar, enviar para o servidor, sincronizar com o servidor, né? Podemos baixar também no servidor. Enfim, isso aqui a gente vai até ver como acessá-lo por uma janela e não pelo menu. Mas se você não tiver com a janela e não quiser abri-la pelo menu Window, você pode vir direto aqui em Site. O menu Window é o que a gente provavelmente vai ser um dos que a gente vai mais usar. Por quê? Porque aqui é onde a gente abre as janelas. Por exemplo, eu posso pegar uma janela, abrir uma janela Frames para poder exibir a propriedade da Frames. Posso pegar aqui extensions e procurar uma extensão lá no site da Adobe. Por exemplo, posso pegar o Adobe Cooler, que é para criar cores que sejam compatíveis, né? Ou seja, para ficar um visual suave, não aquele visual de cores muito diferentes que fica parecendo aquelas coisas de cassino, né? Então aqui eu posso abrir coisas de banco de dados, todas essas janelas que a gente vê aqui abertas, elas podem ser encontradas aqui. Help, relacionado ao Dreamweaver mesmo, conselhos de desenvolvedores, ajuda, guias de referência, atualizações, ativação do produto, enfim, essas coisas você vai encontrar aqui. Tem mais botões aqui, mas o que eu vou ressaltar agora é só o designer, que na verdade não é um botão designer, são vários botões. Esses são os modos de visualização que você tem. Você pode, se você for uma pessoa que entende bastante de código e quer criar site no Dreamweaver, mas quer utilizá-lo para poder codificar suas páginas, seria interessante se você utilizasse algum tipo de visualização Coder, que a gente tem aqui o Coder e o Coder Plus. Mas como a gente vai utilizar, além de código, vários recursos visuais para inserir coisas nos nossos sites, então vamos deixar ativado aí Designer, que é uma visualização para criar direto aí
como se a gente nem precisasse codificar. É claro que a gente vai codificar, mas deixando do designer a gente tem acesso a mais recursos do Dreamweaver. É isso aí pela primeira aula. Eu acho que já deu até muito tempo aqui, né? 10 minutos. O YouTube não vai aceitar muito mais que isso. Então eu gostaria só de me desculpar pelo que aconteceu, né? Pela minha ausência. E gostaria de desejar boa sorte a todos que estão vendo este vídeo. E que continuem assistindo e não desistam disso. Porque vamos construir uma internet melhor a cada dia. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.